Oi, pessoal, tudo bem? Então, na aula passada, a gente viu esse teorema aqui, o teorema fundamental do cálculo, que te ensinava a calcular uma integral sem ter que usar a definição, que é por limites, né? Então, ele dizia o seguinte: se você quiser calcular a integral de a até b de f de x, tá? Basta, esse basta entre aspas, você encontrar uma primitiva f de f, ou seja, uma função que derivando dá f, tá? E simplesmente calcular em B menos ela calculada em A, certo? Esse é o, teorema, é o primeiro teorema fundamental do cálculo. Então, ele te ensina a calcular uma integral usando uma primitiva da função, caso exista, né? A gente vai ver que funções contínuas sempre têm primitivas, é o segundo teorema fundamental do cálculo. Mas, enfim, se você conseguir encontrar uma primitiva de f, basta você calcular a integral desse modo. Então, ele está aí para ajudar, certo? O problema é que nem sempre é fácil encontrar primitiva de uma função, tá? Então, hoje nós vamos começar a ver, né, técnicas para a gente encontrar primitiva de funções, né? Então, eu coloquei como técnicas de primitivação, nem essa palavra certamente não existe em português, né? Mas a gente usa. É, São duas hoje, né? A primeira nem técnica é a tal da primitiva imediata, ou seja, é aquela função que você bate o olho e você já descobre a primitiva, tá? Então, simplesmente para fazer uma lista, né, eu coloquei isso aqui. Então, por exemplo, se você quiser integrar um x a n, como que você faz, né? Encontrar a primitiva de x a n é meio que voltar à regra do tombo. Então, olha só, você quer a primitiva de x a n, não é simplesmente você colocar x a n mais 1. Por quê? Porque se você aplica a regra do tombo, vai aparecer um n mais 1 na frente. Então, para corrigir isso, você divide por n mais 1. Pronto, está aí. Essa aqui é uma primitiva de x a n. A gente usa esse símbolo aqui, a integral, sem os extremos, para denotar a família, né, das primitivas dessa função, tá? Das primitivas, né? Então, olha só, se você quiser encontrar uma primitiva de x a n, basta somar 1 aqui, depois divide pelo que deu, tá? Claro que isso, para n diferente de menos 1, nem faz sentido no menos 1, porque ia aparecer um zero embaixo, certo? E então isso aqui não vale para n igual a menos 1. O caso n igual a menos 1 é o tal do 1 sobre x, que a gente sabe, né, que derivando o logaritmo dá 1 sobre x. Então tem a ver com logaritmo a primitiva de 1 sobre x, a gente vai tratar depois, tá? De um jeito mais completo isso aqui. Mas tá aí. Para os outros casos é assim que você faz, tá? Ah, porque eu coloquei mais k? Esse k é uma constante, certo? Então isso aqui é uma primitiva. Mas se você soma qualquer constante, continua sendo uma primitiva, porque quando você deriva a constante, claro, vai dar zero. Então vai dar a própria x a n, tá? A gente vai ver depois que, na verdade, se você encontra uma primitiva da função, todas as outras diferem de constante, tá? Então, no fundo, se você encontrar uma, todas as outras da forma é ela mais alguma coisa constante, tá? Depois a gente mostra isso. É outra consequência do TVM, né? Tá, agora olha só. Vamos lembrar aqui. Aqui tem que tomar um pouquinho cuidado com o sinal, né? Quais seriam as primitivas de seno, né? A gente sabe que derivando cosseno dá menos seno. Então não é exatamente cosseno. Então vamos colocar esse menos na frente para corrigir. Olha só, deriva cosseno menos seno, mas com menos na frente fica mais seno. Pronto. Então, uma primitiva de seno de x é menos cosseno de x. Todas as outras estão aqui. Só somar uma constante e você obtém todas as primitivas aí do seno, certo? Vamos para o próximo. Secante ao quadrado. Também é uma primitiva imediata, né? Você sabe que derivando a tangente dá secante ao quadrado. Só coloquei aqui, eu sei que isso aqui é fácil, é só para a gente lembrar, tá? Então,
primitivas de secante ao quadrado são da forma tangente de x mais uma constante. Tá? Certo? Agora vamos tratar aquele caso que eu fiquei devendo no primeiro item, o caso n igual a menos 1, que é 1 sobre x. Esqueci de comentar aqui, tá? Eu coloquei n, está sugerindo que é inteiro, mas isso vale também para a regra do tombo, você sabe que vale para real, para racional. Então, por exemplo, isso serve para raiz também. Se você quiser integrar raiz de x, o que você faz? Escreve como um tipo de expoente aqui, né? Algum expoente aqui, tá? E aí faz o tombo, isso aqui. Tudo bem? Quer dizer, o tombo ao contrário, claro. Certo? Então isso aqui também vale para expoente racional ou até real. Tudo bem? Bom, o próximo, como eu estava devendo, 1 sobre x, claro, eu já cantei a bola aí que tem a ver com logaritmo, mas olha só, a 1 sobre x, ela é assim. O domínio tem dois pedaços aqui, os positivos e os negativos. O logaritmo só existe nos positivos. E se eu quiser uma primitiva aqui também, com domínio negativo, né, com x negativo, como é que eu faço? Então, essa é a discussão que eu queria fazer. Então, olha só, primeiro, para x positivo não tem segredo. Se você deriva o logaritmo, dá 1 sobre x. Isso significa que o logaritmo é uma primitiva de 1 sobre x para x positivo. Agora, e se x for negativo? Eu também estou querendo, né? Quem sabe tem alguma primitiva aí? Vamos lá. Olha só, com base na tentativa mesmo, pega um x negativo. Não faz sentido você calcular o logaritmo de x, mas você pode calcular o logaritmo de menos x, porque menos x é positivo, tá? Então, vamos tentar. Vamos derivar o logaritmo de menos x, que faz sentido, tá? Então, deriva logaritmo em u, 1 sobre u. E aí eu multiplico pela derivada do u. A derivada de menos x em relação a x é menos 1. Esse menos cancela com esse menos, dá também 1 sobre x. Olha que legal. Então, para x negativo, uma primitiva de 1 sobre x é logaritmo de menos x. Certo? Então, tem primitiva para x negativo. Encontramos. Certo? Agora, você pode escrever assim, com uma chave, dois casos, ou você sabe se x você sabe que quando x é negativo, o menos x, né, é o positivo, então é um módulo, né, de x, né? Então você pode escrever assim, de um jeito, né, único, né, sem ter que dividir em dois casos, né? Você derivando o logaritmo do módulo de x dá 1 sobre x, tá? Para x positivo deu, para x negativo deu, porque o módulo de um x negativo é menos ele. Então, está aqui. Então, para todo x diferente de zero, o que está dizendo isso aqui? Que logaritmo de módulo de x é uma primitiva de 1 sobre x. Está aqui. Então, essa aqui é uma primitiva de 1 sobre x. Todas as outras, você soma um k, né? Aqui você tem todas as outras primitivas. Certo? Então tá. Vamos para o próximo. Tangente ao quadrado. Essa aí não é tão imediata, mas eu coloquei aqui para dar para transformar numa que a gente já viu hoje, inclusive, né? E é bom para lembrar aquela relação fundamental da secante com a tangente. Então, como você tem tangente ao quadrado, você pode escrever que tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1. É aquela relação de secante ao quadrado é 1 mais a tangente ao quadrado. Lembra disso de qualquer coisa. Então, a tangente ao quadrado vai ser secante ao quadrado menos 1. Está aqui. Isso aqui a gente já encontrou hoje. Ó, primitiva de secante ao quadrado é tangente, uma delas. Então, o que eu fiz? Primitiva de secante, tangente. Primitiva de 1, qual a função que derivando da 1? É o x. Tem esse menos, né? Fica menos x. Pode ver, se você derivar isso aqui, dá exatamente o que está aqui. Derivando tangente da secante ao quadrado, derivando
menos x dá menos 1 e derivando a constante, 0. Certo? Então tá aí. Essa é a primitiva de tangente ao quadrado. Percebe que não é muito fácil, né? Não é, é que aqui a gente usou, são funções imediatas, né? Mas não são óbvias, né? Não tem uma regra assim para se aplicar. Esse foi estudo na tentativa mesmo. Certo? Então, mais para frente a gente vai ver técnica mesmo. Só uma observação que nós já usamos aqui, eu prefiro fazer o exemplo antes até para ilustrar. A primitiva de uma soma é simplesmente somar as primitivas. Tá? Por quê? Porque a derivada da soma é a soma das derivadas. O mesmo vale para a constante. Se você quiser uma primitiva de kf, isso é k uma primitiva de f. Tá? Agora, para produto, já não vale. Porque a derivada do produto não é o produto das derivadas. Então também não vai valer para a primitiva. Tá? Aí, quando você tiver um produto, já vai ser um pouco mais complicado. Tem que tentar encaixar em alguma técnica que a gente vai ver. Tá? A partir de agora. Ainda não é produto, essa aqui tem mais a ver com a regra da cadeia, esse método. Então, olha só, método da substituição. Eu estou usando a nomenclatura do livro do Guidorizi, tá? Que a gente está adotando no curso. Então, é o seguinte, o método da substituição é para você integrar, achar a primitiva de funções assim, uma composta, mas você tem que ter a sorte de, multiplicando essa composta, tá justamente a derivada da função que está dentro aqui. Então, por exemplo, algo do tipo assim, seno de x quadrado. Então, a minha g é x quadrado, a minha f é seno, então eu tenho seno de x quadrado, mas eu tenho que ter a sorte disso estar multiplicando por 2x. Se não tivesse 2, a gente ajeita. Agora, o x é importante, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, tem que ser coisas desse tipo. Vocês podem achar, bem, é bem restritivo, né? Tem que dar sorte da derivada aqui. É verdade, mas dá para aplicar em muitos casos isso aí. Então vamos lá. Vamos tentar encontrar uma primitiva disso, tá? Agora, eu vou fazer uma continha aqui, ó. Vamos chamar de fão uma primitiva de f', tá? Ou seja, derivando fão da f', tá? Então eu estou afirmando que fão composta com a g que está aqui é uma primitiva disso aqui que eu estou querendo. Já estou afirmando. Para testar isso, se essa frase é verdadeira, basta eu derivar isso, tem que dar isso. Tá? Estou falando que isso é uma primitiva, significa que derivando isso, dá isso aqui. Tá? Vamos ver. Consequência da regra da cadeia. Então, como é que eu derivo uma composta? Derivo e calculo em g e multiplico pela derivada de g. Só que f', ó, é f'. Então, isso de fato deu f' de g de x vezes g'. Tá? Então, de fato, eu encontrei uma primitiva do que eu queria. É ela. Uma primitiva de f, o fão, composto com a própria g que está aqui. Então, na verdade, eu tenho que encontrar uma primitiva de f. É isso. O meu trabalho vai se resumir a calcular, encontrar essa fão, uma primitiva de f. Só que é meio complicado assim a gente guardar essas letras. Tem um jeito mais fácil que a gente usa, né? Que é o seguinte, ó, é isso que eu quero calcular. Eu provei aqui em cima que isso é isso. Tá? Agora faz uma mudança de variável, vamos chamar de u a g de x. Então eu tenho isso. Tá? Agora, pela minha notação de primitiva, o fão não era uma primitiva de refinho, então eu escrevo com essa notação. Tá? Ah, não falei do k, mas o k, claro, porque se você somar qualquer constante, ele vai sumir na hora de derivar aqui, né? Então nem me preocupei de colocar esse k. Tá? Mas, na verdade, tudo aqui é primitivo. Bom, deixa eu apagar aqui. Então, é mais ou menos assim que é bom para você guardar. Por isso que chama mudança de variável. É essa mudança que você vai fazer. Então, olha só. Porque no fundo, o que eu provei aqui é que basta você calcular uma primitiva de f, né, em g de x. Então eu encontro uma primitiva de f, que chamei de f1, e calculo em g de x.
que é o que está aqui. Primitiva de f. Tá? É uma outra notação. Tá? E o u é o g de x, tá vendo? É a mesma fórmula escrita com essa mudança de variável. Então, porque é mais fácil guardar, quer ver? Ó? Você quer integrar algo assim, qual é a mudança que você faz? Você chama essa função de dentro de u, tá? E olha o que muda. Esse pedaço g' dx, ele vai virar du. Então você faz essa mudança. Põe u no g de x e põe du no g' dx. Um jeito de guardar. Então, e aí você vai cair numa integral mais simples em f. E aí você calcula essa integral de f. É que às vezes a integral de f não é tão imediata, você vai ter que aplicar uma outra técnica. Daqui a pouco, quando a gente for ver várias técnicas, né, às vezes se misturam. Então é bom guardar essa mudança. Tá? Vamos ver em forma de exemplo, é aquele que eu já tinha feito, já falado lá no comecinho. Olha só. Lembra? Seno de x quadrado e eu tenho que ter a sorte de ter a derivada do x quadrado. Lembra que eu falei lá em cima? Então vamos ver como aplica essa técnica. Então, não é para decorar a letra, mas eu só estou mostrando de acordo com essa nossa notação aqui. Quem é a f? A função de fora. A f é o seno. Quem é a g? A g é de dentro. É a x quadrado. Tá? Não é para decorar essa letra. Pode ver que né, nesse jeito que eu quero que vocês façam assim, nem coloca a letra. Né? Você vai pegar a função logo e pronto. Essa f nem aparece. Então, olha só. Você chama de u a função de dentro, x quadrado, ó, que é a g, tá? Mas não é para guardar a letra. O du vai virar 2x dx, 2x dx. Tá aqui. Então você vai trocar, vai virar seno de u, du. Tá vendo? Essa é a f, ela aparece naturalmente. Essa é a f. Então seu trabalho se resume a encontrar uma primitiva de f que nós já sabemos que é menos cosseno de u, mais qualquer constante. Estava naquela lista de integrais imediatas. Agora, o problema foi dado na variável x. Agora a gente volta para a variável x. Substitui de novo u por x quadrado. Pronto, está aqui. Tá? Essa aí é uma primitiva de 2x seno de x quadrado dx. Certo? Então é isso. Vamos para o próximo? Esse aqui. 2. Vou colocar assim. Ó, veja só. Lembra que eu falei que se estiver faltando um número, 2 lá, a gente ajeita. Esse aqui a gente vai ter que ajeitar. Olha só. Vamos pensar na substituição. Depois eu falo quem é f, quem é g. É que não é para pensar desse jeito, é para pensar na substituição. Então, olha só. Eu tenho uma função aqui embaixo, que no fundo é a g, né? Mas não é para pensar na letra. Eu tenho uma função aqui que a derivada está aqui em cima. Bom, não, a derivada na verdade é 2x. Eu tenho só x. Como é que eu ajeito isso? Bom, lembra daquela propriedade aqui em cima, da constante, que a constante sai da integral? Então, quando está faltando um número constante, né, a gente ajeita. Você coloca o 2x que está faltando e divide por 2 também. Pode ver que esse 2 sai e cancela com o 2 que está fora. Então, na verdade, é o original. Tá? Não faz diferença. Então, coloquei o 2x para ficar exatamente a derivada do que está embaixo. Então, eu chamo de u, 1 mais 2x. O du vai ser a derivada disso, 2x dx, que é a g, né? Essa é a g. Então, como é que vai ficar a mudança? Esse meio, que é o que estava fora. Isso aqui vai virar du e 1 sobre u. 1 sobre u. Certo? Agora você tem que encontrar uma primitiva dessa, que nós já vimos lá em cima, que é logaritmo do módulo de u. Lembrem do módulo. Agora você precisa voltar para a variável x. No lugar do u, você põe 1 mais x quadrado. Mas você tirou o módulo agora, porque não precisa. Como o u é 1 mais x quadrado, claramente isso é positivo, né? Na verdade é maior até que maior ou igual que 1. Tá? Porque é um número positivo somado 1. Então
É positivo com certeza, não preciso do módulo. Pronto, tá aí. Essa é a derivada primitiva, né, de x sobre 1 mais x quadrado. Isso é uma. Toda outra, né, difere dessa por uma constante. Então, somando qualquer constante, você tem todas as primitivas da função. Certo? Então tá aí. Você pode verificar. Depois, se você deriva isso, você vai ver que vai dar exatamente isso. Tá? Bom, o próximo exemplo, na verdade, é uma família de exemplos. Então, essa técnica de substituição sempre vai funcionar quando você tiver produtos de seno e cosseno, porém, algum deles, tanto faz ou seno ou cosseno, ou os dois, tem que estar elevado a uma potência ímpar. Tá? Depois eu falo por quê. É porque senão vai aparecer raiz, e raiz é uma coisa que a gente não gosta em integral. Tem técnica só para eliminar raiz. Então a gente vai pedir potência ímpar para não aparecer raiz. Então olha só, fiz um exemplo, cosseno a quarta de x, seno ao cubo de x. Primeiro, olha quem é ímpar. Tem algum ímpar? Tem. O seno está elevado à potência ímpar. É aqui que você vai se basear. Se os dois fossem potências ímpares, você podia escolher. Tá? Aqui só tem esse, então é nesse que eu vou me basear. O que eu vou fazer? Eu vou reservar, como a derivada do cosseno é menos seno, tá? Tem um problema do sinal, o sinal é menos 1. Lembra do menos 1? A gente ajeita. Então, eu vou reservar um desses senos para fazer o papel do du aqui, que é a derivada. Como tem uma quantidade ímpar, vai sobrar uma quantidade par. Ó, esse aqui eu reservei. Ele vai virar o du futuramente. Como é uma quantidade ímpar, o segredo está aqui, ó. Vai sobrar uma quantidade par. E aí eu uso a relação fundamental para transformar esses senos em cossenos. Então, primeiro passo, reserva um seno. Segundo passo, transforma todos os outros em cossenos. Como aqui é só seno ao quadrado, 1 menos cosseno ao quadrado. Relação fundamental, tá? Isso vai funcionar com qualquer potência par. Se fosse 5, quando eu reservasse 1 ímpar, falei qual é a potência ímpar? Quando eu reservar 1, vai sobrar 4. E aí vai aparecer 4 é seno ao quadrado. Então vai aparecer só um quadrado aqui que vai me dar um trabalhinho para abrir esse quadrado perfeito aqui e tudo mais. Mas no fundo vai dar certo, tá? Então tá, transformo todos os outros em cossenos. Aí distribuo, se tivesse um quadrado aqui daquele exemplo, você vai ter que abrir, distribuir, dá um certo trabalho. Distribuo, tá? Vai te dar um polinômio em cosseno, percebe? E aí você faz a mudança, tudo bem? Então essa é a técnica. Agora vamos lá, vamos fazer. Antes de distribuir, eu vou fazer a mudança, tá? Tanto faz a ordem, tá? É para não ficar distribuindo, fica muito grande aqui. Então, primeiro eu vou fazer a mudança. Chama u de cosseno. O du é a derivada do cosseno, que é menos seno dx. Ah, tá faltando menos 1, não tem problema. Coloque e tira, tá? Só que eu fiz de outro jeito aqui. Olha o que eu fiz. Como o du é menos seno dx eu vou colocar menos 1 du. Funciona, é a mesma coisa aquele negócio de colocar e tirar, na verdade se ajeita aqui, tá? Eu prefiro fazer assim, tá? É tipo, eu tenho seno dx, bom, seno dx é menos du, você opera aqui com esses dx, du aqui. Então por isso que eu coloquei seno dx não virou du, seno dx virou menos du, ó, é mais fácil assim, tá? Que é a mesma ideia do anterior, colocar e tirar, mas assim fica mais rápido. Então troquei tudo para U, fica desse jeito. Agora olha só, agora eu vou falar aquilo que eu tinha falado, tanto faz se eu distribuir aquela hora antes, mas é que aqui fica mais curtinho, porque ao invés de ter que escrever várias vezes cosseno, eu escrevo só U. Então distribuo, tá? U a quinta, aliás, U a quarta, desculpa, menos U a sexta, certo? Só que como tem esse menos 1, vai inverter o sinal, então fica assim, tá? Por causa do menos 1.
Continha boba, tá? De distribuir menos 1. Tenho certeza que isso aqui não. Tranquilo. Pronto, caímos num polinômio em U. E o que você faz? Regra do tombo ao contrário. Soma 1 e divide pelo que der. Soma 1, divide pelo que der. Tá aqui. Tá? E aí volto para a variável x. Ó que beleza. Se você derivar isso aqui, vai dar isso aqui. O problema é que você vai ter que voltar às relações fundamentais aqui, então tem que usar um pouquinho de trigonometria, né? Mas é isso, tá? Então, repetindo, isso sempre funciona quando o seno ou o cosseno, pelo menos um deles, né? Tá potência ímpar. Ó, perceba, porque se fosse, por exemplo, 2, já me complica, porque eu vou reservar 1, aqui fica a primeira. Para eu usar a relação fundamental, vai aparecer uma raiz. Aí eu já não posso mais distribuir bonitinho, percebe? Complicou. Então, por isso que a gente pede ímpar, tá? Eu vou fazer alguns exemplos de como proceder quando as duas forem par, tá? Vamos lá. Isso é baseado no que a gente viu também, ó. Tangente. Como eu calculo a primitiva de tangente? Ah, não é produto de seno e cosseno, mas é divisão. Dá certo também. A técnica é a mesma. Transforma a tangente em seno sobre cosseno. Agora olha só. A derivada do cosseno é menos seno. Eu vou aplicar a mesma técnica. Então eu vou chamar de u cosseno. O du é menos seno. Então seno dx que está aqui é menos 1 du. Tá? Então, ó, menos 1 du. E esse u é o cosseno que está aqui embaixo. Pronto, fica isso. Primitiva disso já apareceu hoje várias vezes, é logaritmo do módulo. Esse menos é o menos que estava aqui. Logaritmo do módulo. Aí volto para a variável x, logaritmo do cosseno. Módulo do cosseno. Agora eu não posso eliminar esse módulo, tá? Porque o cosseno, claro, pode ser negativo. Tá? Então tem que deixar o módulo. Certo? Próximo exemplo. Também parecido com esse produto de seno e cosseno. Lembra, o seno e cosseno ele tem, né, uma relação, a relação fundamental lá da trigonometria e também a derivada do seno e cosseno. Então eles combinam bem. Outros dois, né, caras aí que combinam bem é a tangente com a secante. Tem a relação fundamental deles, certo? E a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, vai funcionar esse método também para produto de tangentes e secantes. Porém, aqui é ao contrário. Como a derivada da tangente é secante ao quadrado, eu vou ter que reservar 2. E para não aparecer raiz, eu tenho que ter um número par de secantes. Então, eu coloquei da forma 2m, par. Tá? Vamos ver na forma de exemplo aqui. Ó. Tangente ao cubo, secante ao quadrado. A quarta. Tá vendo que é par? Beleza. Dá para aplicar o método. Se for ímpar, é difícil. Eu vou fazer dois exemplos. Não, um é por partes. Eu vou fazer só na outra aula. Fazer um exemplo de secante a primeira, você vai ver que já tem um truquezinho. Então, o bom é quando a secante está elevada a expoente par. Então, o que você faz aqui? Tangente, né? Derivada da tangente, secante ao quadrado. Então, vou reservar duas dessas para virar o tal do du. Ó, reservei duas. Esse cara futuramente vai virar du, porque a derivada da tangente é secante ao quadrado. Ó. Como eu tinha uma quantidade par, ainda me sobra uma quantidade par. Tá? Nesse caso, sobraram duas. Tá? Se fosse a sexta, ia ficar a quarta aqui. Mas legal, não aparece raiz, porque o próximo passo agora é transformar essa secante tudo em tangente. Então, usando a relação fundamental, ó, secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado. De novo, se aqui tivesse sobrado 4, aqui apareceu um quadrado, não tem problema, só ia ter que abrir esse quadrado aqui, mas ia funcionar, tá? O importante é que seja par. Então tá aí. Secante ao quadrado, tá, beleza. Próximo passo agora, né? Eu vou fazer a mudança. Chama de u tangente, então du é a derivada da tangente que é secante ao quadrado de dx, que é o que estava aqui, percebe?
Então, esse cara vai virar du, virou já. E todas essas tangentes viram u. Ó, de novo, um polinômio em u. Basta distribuir e integrar pela regra do tombo voltando. Então, ó, distribuir, regra do tombo ao contrário, e agora no final volta para a variável u. Pronto, tá aí. Certo? Então você vê, não é tão fácil encontrar. Derivada é mais fácil, claro, porque tem as técnicas, você aplica, pode ser uma função gigantesca, mas você vai aplicando e você vai resolvendo. Esse aqui não, você tem que tentar encaixar em algo, né? E nem sempre é possível, mas fiquem tranquilos, a gente só vai ver as que dão para encontrar primitivo. Olha lá, secante a primeira. Aí já começa a complicação. Secante ao cubo, eu preciso da integração por partes, né, que seria a próxima, né, potência ímpar. Então, vou começar com a primeira. Tem um jeito natural de fazer, mas tem um jeito rápido que é um truquezinho. Então, olha só, tipo, nada numa mão, nada na outra. Você multiplica em cima e embaixo por secante de x mais tangente, porque isso aqui é 1. Então, não está alterando a integral de secante. Por que isso? Olha só, que sacada. Não fui eu que tive essa sacada, isso está em todos os livros, tá? Quando você distribuir, fica assim, né? Secante ao quadrado, secante vezes tangente. E olha só o que está embaixo. Secante mais tangente. A derivada da tangente é secante ao quadrado. A derivada da secante é secante vezes tangente. Então, o que está em cima é exatamente a derivada do que está embaixo. Olha que legal. Então, o que a gente vai fazer? Chama o que está embaixo de u. O du é a derivada dele, dx, que é o que está em cima. Ah, baita sorte, né? Então, uma baita sacada isso aqui. Então, na verdade, ó, toda essa integral que parece que eu compliquei muito, vai virar o quê? Integral de 1 sobre u, né? Olha só. Que já apareceu várias vezes hoje, logaritmo do módulo de u, mais qualquer constante, logaritmo disso aqui. Pronto, tá aí. Aqui eu voltei, né, para a variável u. Então, percebe, ó, secante a primeira, já tem que fazer um truquezinho. Dá para fazer de outro jeito, mas usamos um truquezinho. Ao cubo, a gente vai usar um outro método. Então, esse aqui só tentem fazer quando a secante estiver elevada à potência par. Tá? Senão vai aparecer raiz, aí você vai se complicar, porque tem técnica só para levar da raiz, aí você pode ficar andando em círculo, sabe? Então, nem tentem. Tem grande chance de não dar certo. Ah, certo? Então, é isso. Tá, acho que está mais para baixo. Isso, está mais para baixo. Como que ficaria? Ó, eu não gosto muito dessa. Eu acho que não tem muita utilidade, para falar a verdade, nesse método, já colocar a fórmula para integral definida, tá? Se você quiser calcular uma integral definida, sei lá, de A até B aqui, o que você pode fazer? Esquecer que ela está definida, calcula a primitiva que deu isso, e aí depois no final aplica o teorema fundamental do cálculo. Coloca em B e coloca em A. Tá? Eu prefiro fazer assim. Nesse método não tem ganho nenhum. Mas só para, sei lá, alguém pode achar mais fácil, eu já vou enunciar como fica a fórmula desse mesmo método, mas para integral definida já. Então é o seguinte, aqui é a mesma fórmula que a gente calculou, tá? Só que só lembrar que isso aqui está escrito na variável x. Então você tem que lembrar de mudar seus extremos também para a variável nova que é u, tá? Então quando o x é a, se o x é a, o u correspondente vai ser g de a. Se o x é b, o u correspondente vai ser o g de b. Então você tem que trocar aqui em cima para o g de b e para o g de a, né? E aí você calcula essa integral de f e já calcula em g de b e em g de a sem ter que voltar para a sua variável x como eu fiz aqui, tá? Você economiza, na verdade, essa parte final de ter que voltar do u para o x. Porém, você gastou um tempo aqui
para mudar os extremos para a variável u. Então, por isso que eu digo, dá na mesma, tá? Então, enfim, fica a gosto, tá? Quem quiser, só que, por favor, mudem aqui, tá? Não deixem B e A. Esse é um erro comum que a gente vê em prova. O cara faz a mudança U e esquece de mudar aqui. Depois vai calcular no mesmo cara que está aqui. Vai dar errado, claro, porque aqui está escrito na variável x, aqui está escrito na variável u. Tá? Então, ó, fiz só um exemplo para ilustrar. Suponha que você queira calcular essa integral de 0 até 1 dessa coisa. Então, olha só. Aqui, a derivada do de baixo é o de cima, porque a derivada de 1 mais EAX é a própria EAX. Então, aqui está pedindo para você chamar de u 1 mais EAX. O du vai virar o EAX dx, tá? Agora, olha só. Se eu quiser fazer a integral definida direto, muda os extremos também. Então, olha só. Quando x é zero, quem é o u correspondente? Põe 0 aqui. E a 0, 1. Então dá 1 mais 1, 2. Então, pus 2 aqui. Tá vendo? Mudou. Quando x é 1, põe 1 aqui. 1 mais e. Então, o u é 1 mais e. Então, pus 1 mais e aqui. Tá vendo? A vantagem agora é que eu não volto mais para a variável x. Eu calculo já direto em u. Então, a gente sabe que isso é logaritmo do módulo de u, calculado aqui e aqui. Tá? Que vai dar ln de 1 mais e menos ln de 2. Tá? A vantagem é que você não volta para o x, mas a desvantagem é que você tem que calcular os extremos antes. Então, sei lá, fica a gosto. Tá? No terceiro método, eu já acho que vale a pena, tá? Mas nesse, tanto faz, na verdade. Tudo bem? Bom, para finalizar, agora nem tem tanto a ver com o método da substituição, mas lembra que eu falei que aqui a secante tem que ser par? E na ímpar foi diferente. Nos cossenos, se vocês forem lembrar, um deles tem que ter potência ímpar para dar certo. Agora, e quando os dois tiverem potência par, como eu faço? Por exemplo, caso mais simples, seno ao quadrado, cosseno ao quadrado. Aqui não adianta eu reservar um para o du, transformar o outro, vai parecer raiz, percebe? Não, não é bom. Então a gente costuma fazer por uma fórmula que eu nunca lembro, então eu vou deduzir aqui com vocês, que a gente chama, não sei se a gente, mas eu pelo menos eu chamo, é uma fórmula para abaixar aqui o grau. Então, olha só, duas relações básicas da trigonometria, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. E cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado é cosseno de 2x. Lembra dessas duas fórmulas? Você vê no ensino médio. Agora, se eu somar, esse seno ao quadrado vai embora com esse. Então, eu vou ter que 2 cosseno ao quadrado é 1 mais cosseno de 2x, que eu somei. Então, cosseno ao quadrado tem essa fórmula aqui. É que eu nunca lembro, por isso que eu tenho que deduzir, tá? Mas é fácil, percebe? Você lembra de onde vem, você não esquece. Quer dizer, você esquece, mas você sabe como chegar nela. Então tá aqui, cosseno ao quadrado de x é isso. Qual que é a vantagem? Para eu integrar isso, basta eu integrar isso. E isso aqui, na verdade tem substituição. Isso aqui você faz uma substituiçãozinha com u igual a 2x e resolve. Aqui já não dá, percebe? Então essa é a vantagem. Tudo bem? Agora só para ficar completo, se você ao invés de somar, subtrair, ou usar a relação fundamental, você obtém a relação do seno ao quadrado com cosseno de 2x também. Vejam que só muda o sinal de menos, tá? Essa é a diferença. Tem a ver com a relação fundamental também. Se você escreve cosseno ao quadrado com 1, como 1 menos seno ao quadrado, joga para lá, vai aparecer esse menos aqui, tá? Então, poderia fazer ou então subtraindo aqui, tanto faz. Tá? Então, aí você integra assim ao invés de integrar assim. No fundo é uma trigonometria. Vamos ver? Cosseno ao quadrado. Então, ó, usando essa fórmula, cosseno ao quadrado eu escrevo assim. 1 mais cosseno 2x sobre 2. Aqui eu separei, porque
A integral da soma é a soma das integrais, então é melhor do que deixar como uma fração só, que aqui eu vou separar em duas. Então, olha só, eu tenho isso. Primitiva de meio é fácil. X sobre 2. Deriva x sobre 2 a meio. Beleza, esse pedacinho a gente fez. O problema está aqui. Vamos lá. Esse meio eu tirei da integral e deixei o 2x. Lembra que eu falei? Faz uma mudança fácil. U igual a 2x. Quem é o du? 2dx. Ah, mas eu não tenho 2dx. Lembra que a gente ajeita. Então, o dx vai ser meio du. Meio du. Então, eu vou trocar esse dx por meio du. Ó, meio du. Funciona. Que é, é o mesmo efeito de você colocar 2 e colocar um meio, outro meio. Olha, ele está aqui. Está aqui, tá? É o mesmo efeito. Então tá aí. Cosseno de U. O que eu faço agora? Vou tirar esse 2, fica 4. Primitiva de cosseno, seno. Porque derivando... Opa! Tem um falta primitiva... Ah, tá. Derivando o seno da cosseno. É, confunde, tem que tomar cuidado, tá? Porque a gente está acostumado a derivar. Às vezes dá esse probleminha de sinal. Tá certo, né? Derivando o seno da cosseno. Tá? Então tá aí. Deixa eu tirar isso aqui. É isso, para ver melhor. Então tá aqui. Certo? Esse 1/4, primitiva de cosseno, seno, derivando o seno da cosseno, certinho. Fica assim. Só que a gente costuma guardar de outro jeito, quer ver? Ó? Na verdade, nem voltei para a variável x, está aqui, volta para a variável x, seno de 2x. Agora a gente vai usar aquela fórmula da trigonometria também, seno de 2a. Lembra? Seno de 2a é 2 seno vezes cosseno. Está aqui. Fica melhor para guardar, quer ver? Só para ficar melhor para guardar, cancela aqui, ó. Fica assim, que bonitinho. E aí, como aqui virou 2, põe no mesmo denominador, fica desse jeito. Então, é bom guardar. Eu gosto de guardar assim. Não é que eu vou decorar. É que fazendo os exercícios, vocês vão ver que seno ao quadrado aparece várias vezes. Vocês acabam decorando. Então, tá aqui. Aliás, esse é o cosseno ao quadrado. O seno também, depende, né? São análogos. Tanto são que, ó, coloquei aqui, analogamente, o seno ao quadrado que vai mudar é o 1 menos de novo. Tá? Porque a fórmula tinha um menos. Mas o raciocínio é exatamente o mesmo. Tá? Então tá aí. Vocês vão ver que essas coisas vão aparecer bastante. Certo? Então é isso. A próxima seria mais dois métodos da integração por partes e da mudança de variável, né? Então é isso, gente. Até a próxima.